Olá a todos. Com esta apresentação, eu pretendo mostrar de forma breve o cálculo de provisões para sinistros nos ramos reais e nesta apresentação eu vou começar primeiro por falar da importância da constituição de reservas na atividade seguradora, depois falarei tanto do método para o cálculo das provisões e isto tudo acompanhado de um pequeno exemplo. Ora, qual é que é a razão das provisões? Portanto, as seguradoras assumem determinadas responsabilidades resultantes da subscrição por parte dos segurados dos seus produtos e depois, a certa altura, quando ocorrem sinistros, as seguradoras terão que ter dinheiro suficiente para custear as indenizações pagas e, portanto, as seguradoras terão que ter certos fundos. Ou seja, certo dinheiro, isto é, tem que ter reservas, tem que ter provisões. Se elas não constituírem essas provisões, o que acontece é que, ou se o valor não for o suficiente, o que acontece é que podem ter problemas em termos de solvabilidade. Ou seja, podem não ter dinheiro suficiente para pagar as indenizações e isso traz problemas financeiros. E então, essas provisões têm que ser constituídas, mas também não num valor excessivo, porque isso faz com que depois certos valores não possam ser aplicados noutras áreas da atividade seguradora. Ou seja, tem que haver uma adequação em relação ao valor das provisões que são constituídas. E, portanto, na constituição das provisões, há a intervenção de vários agentes que intervêm na vida de uma seguradora, que vai desde os atuários até às próprias autoridades de supervisão. De entre as provisões para sinistros, dentro das provisões técnicas, destacam-se, tanto pela sua importância, pelo seu valor, as chamadas provisões para sinistros. E estas corresponde ao total estimado que a empresa de seguros tem que suportar para regularizar todos os sinistros que tenham ocorrido até ao final do exercício, quer tenham sido comunicados ou não, após dedução dos montantes já pagos respeitantes a esse sinistro. De entre as provisões para sinistro, nós podemos considerar as provisões para sinistros já declarados, as provisões para sinistros ocorridos, mas insuficientemente provisionados, que são habitualmente designados através da sigla IBNER, uma sigla em inglês, do Incurred but Not Enough Reserved, e também a provisão para sinistros ocorridos, mas ainda não declarados, que também é habitualmente conhecida pela sigla em inglês IBNR, Incurred but Not Reported. Para percebermos melhor estas noções, temos o seguinte gráfico, da representação temporal de um processo de sinistro. No momento T1 há a ocorrência do sinistro, depois, só mais tarde, no momento 2, é que há a participação à seguradora deste sinistro, isto por várias razões, e a seguir, há uma averiguação em termos do sinistro, em termos dos montantes que há a pagar, pode haver também uma peritagem ou até mesmo pode haver um processo litigioso entre o segurado e a seguradora no que diz respeito ao sinistro. E, portanto, não há um pagamento imediato das indenizações que se pode prolongar no tempo, por exemplo, de acordo com este gráfico, entre T3 e T5. Só após este pagamento de indenizações é que há um encerramento do processo. No entanto, o segurado poderá não estar, por exemplo, contente com o montante recebido e há uma reabertura deste processo. Novamente há averiguações, há pagamentos de eventuais indenizações e finalmente fica encerrado. Quer dizer, não tem que ser necessariamente encerrado definitivamente. Este processo pode-se reabrir as vezes que forem necessárias, mas já dá, através deste gráfico, a perceber como é que o processo de sinistro se desenrola. E, portanto, isto mostra exatamente o delay que existe entre o momento da ocorrência
e o momento depois do pagamento das indenizações e, por isso, também aqui há a constituição das reservas. Ora, vamos considerar agora um pequeno exemplo também para perceber estas noções. Temos aqui uma carteira de apólice do ramo automóvel e referente aos sinistros que ocorreram em 2009, apenas 4.094 apenas 494 mil euros é que foram pagos em 2009. Depois, no ano 2010, referentes aos sinistros ocorridos em 2009, foram pagos cerca de 500 mil euros. Em 2011, 192 mil e em 2012, cerca de 160 mil euros. Portanto, esses sinistros que ocorreram em 2009 não foram todos totalmente pagos em 2009. E então, depois aqui várias perguntas se podem fazer. Uma das quais é qual o valor estimado das indenizações que teremos que pagar, ou que a seguradora terá que pagar, em 2013. Para além disso, outra questão logo imediata, e depois qual é o valor que terá que ser pago também nos anos seguintes. E, ainda mais, qual é que é o valor da reserva, não é, que a seguradora terá que constituir para suportar tanto o valor das indenizações relativas aos sinistros ocorridos em 2009. Também esta questão da constituição de provisões ganha ultimamente tanto mais relevo devido ao chamado projeto Solvência 2. Portanto, este projeto Solvência 2 que resulta do projeto Basileia para a banca, nesse caso transposto para a atividade seguradora. Este projeto tem como principal objetivo o cálculo dos requisitos capitais que a seguradora terá que ter para poder operar no mercado. Portanto, o objetivo é saber quais é que são estes requisitos de capital e, numa primeira fase da Solvência 2, esses requisitos de capital tanto eram calculados tendo por base tanto o nível dos prémios ou dos sinistros. Portanto, aqui não havia tanto uma análise acerca do capital exigido, tendo em conta os riscos assumidos pela seguradora. Isto surgiu depois, tanto nesta segunda fase, e ela tem como base três grandes objetivos. São chamados três pilares. O primeiro dos quais, portanto, o primeiro pilar é o de requisitos quantitativos de capital e no qual, como podemos ver, há uma parte bastante importante que é exatamente o cálculo das provisões técnicas. Aliás, aqui em Portugal, e isso através do Instituto de Seguros de Portugal, foi emitida uma norma para o cálculo das provisões técnicas e também depois do reporte que tem que ser feito, portanto, à atividade supervisora. Continuemos com um exemplo, portanto, tendo por base o anterior agora ainda mais completo. Portanto, temos aqui tanto valores referentes às indenizações pagas em diversos anos, tendo em conta os sinistros que ocorreram no período entre 2008 e 2012. Assim, por exemplo, em 2008, portanto, o primeiro valor que aqui vemos, de 580 mil, foi o valor que foi pago em indenizações de sinistros que ocorreram em 2008. Depois, um ano mais tarde, em 2009, temos este valor de cerca de 500 mil euros que foram pagos de indenizações referentes a sinistros sinistros ocorridos em 2008 e assim sucessivamente. Portanto, temos aqui os anos de desenvolvimento, vai desde o próprio ano em que ocorre o sinistro até 4 anos mais tarde. E estes dados, assim descritos através deste quadro, designam-se por triângulo de dados, ou triângulo de desenvolvimento, ou ainda de triângulo de runoff. Portanto, este é o histórico que a seguradora tem e o que pretende então é depois, por exemplo, estimar os restantes valores deste quadro e, consequentemente, estimar os valores da provisão para cada um destes anos de ocorrência. Aqui, neste caso, o valor da provisão é zero, porque está a assumir à partida que não há
o pagamento de mais indenizações para além do 4º ano de desenvolvimento. Para o cálculo destas provisões, um dos métodos que existem é o chamado método Shane-Ladder. É um método que é determinístico, mas também tem uma variante estocástica. Ele é bastante famoso, tanto é a técnica que é mais aplicada no cálculo das provisões. E isto porquê? Porque é um método simples e prático de utilizar e, em geral, é bastante fiável. Também porque não é assumida tanto uma qualquer distribuição para os dados. Este método, exatamente devido à sua simplicidade, é facilmente implementável em Excel e está já atualmente implementado através do software estatístico R, que é um software gratuito de fácil utilização e, neste caso, foi implementado através do package Shane-Ladder e que depois iremos ver alguns outputs nesta apresentação, tendo em conta este exemplo. Os pressupostos associados a este método são os seguintes. Para já, temos de considerar os valores acumulados dos montantes das indenizações pagas, neste caso representado por CIJ, ou seja, CIJ é o valor acumulado das indenizações pagas, tendo em conta os sinistros ocorridos no ano de origem e que são relativos tanto até ao período ou ano de desenvolvimento J. O primeiro pressuposto é de que a distribuição no atraso entre a ocorrência de sinistros e do pagamento das indenizações é relativamente estável. Assume-se também que existe uma proporção entre as colunas do quadro de dados, ou seja, entre anos de desenvolvimento, e isso depois resulta numa hipótese fundamental, que é a seguinte, é de que existem fatores de proporcionalidade, que aqui designamos por F índice J, tais que o valor CIJ mais 1, ou seja, o valor acumulado das indenizações resultante dos sinistros ocorridos no ano de origem I, e isto para o ano de desenvolvimento J mais 1, resulta de se multiplicar esse tal fator de proporcionalidade FJ pelo valor CIJ. Estes fatores de proporcionalidade designam-se por fatores de desenvolvimento. Voltando ao exemplo anterior, neste caso, os fatores de desenvolvimento estimados são dados através deste quadro. Por exemplo, temos aqui o valor F0 de 1.955, o valor do F1, F2 e F3. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu pegar neste valor, que foi o valor obtido das indenizações pagas em 2012 para sinistros também ocorridos em 2012, se eu multiplicar este valor por F0, então obtenho aqui o valor estimado para o ano 2013 referente às indenizações e em termos dos sinistros que ocorreram em 2012. Depois, pegando nesse valor e multiplicando por F1, tenho então o valor das indenizações que serão pagas até 2014, tendo em conta os sinistros que ocorreram em 2012 e assim sucessivamente. Ou seja, desta forma, obtemos os seguintes valores, portanto, completamos o quadro e depois, consequentemente, podemos calcular o valor da provisão relativa a cada ano de origem, a cada ano de ocorrência. Assim, por exemplo, para 2009 tem que ser constituída uma provisão de 50 mil euros. Para o ano 2010 tem que ser constituída uma provisão de 206 mil e assim sucessivamente, ou seja, no total, tendo em conta estes anos de ocorrência e para os sinistros que ocorreram nesses anos, o valor total da provisão a constituir é de 2.100.000 euros aproximadamente. Quanto à versão estocástica deste método Shane-Ladder, ele tem por base dois trabalhos de Thomas Mack, em 93 e em 99, e que assenta nos seguintes pressupostos. O primeiro diz que existem fatores de desenvolvimento F índice J e que nos dizem que, em média, o valor CI de J mais 1, tendo em conta o histórico de valor CI0, etc., até CIJ, se obtém multiplicando esse fator de desenvolvimento FJ pelo último valor conhecido, CIJ. Também se assume, em termos de montantes,
a independência entre os diversos anos de ocorrência, ou seja, entre este conjunto e este conjunto de valores, desde que o J seja diferente do I. E o terceiro pressuposto diz que existe uma constante de proporcionalidade, sigma ao quadrado índice J, tal que a variância associada ao montante acumulado CI J mais 1, tendo em conta o histórico, é igual a esta constante de proporcionalidade multiplicado pelo valor CIJ. Ora, estes pressupostos são fáceis de se verificarem em termos de testes estatísticos e resulta depois daqui que nós podemos analisar a variabilidade associada a todos os valores que são obtidos através deste método Shane-Ladder, incluindo tanto os valores de reserva para cada ano e também para o montante total. E a partir daqui podemos obter tanto, intervalos de confiança para as reservas que queremos constituir. Uma outra coisa que também pode ser obtido é a situação, ou pode ser considerada a situação em que temos um horizonte mais prolongado para o período de desenvolvimento no que diz respeito ao pagamento das indenizações de sinistros num determinado ano. Portanto, há pouco nós considerámos um exemplo de que as indenizações eram todas pagas até ao 4º ano de desenvolvimento. Ora, isso pode não acontecer e nós poderemos modelar essa situação, tendo em conta que existe um fator de cauda, um fator de desenvolvimento de cauda. Portanto, isto também pode ser interessante de analisar e pode ser feito de uma forma bastante simples. Voltando ao exemplo, temos aqui um output utilizando este software estatístico R, portanto, como eu disse, que é um software gratuito e, em particular, este output foi produzido tendo em conta o package Shane-Ladder. Portanto, nós temos aqui nesta primeira coluna, tanto os diversos anos que estamos a analisar. Temos depois nesta segunda coluna os montantes acumulados das indenizações que foram pagas até ao momento e aqui já estimadas os valores pagos na totalidade, ou terão que ser pagos na totalidade referentes a cada um destes anos. Ora, fazendo a diferença entre os valores desta coluna com esta, temos então esta coluna aqui que tem os valores das reservas que já anteriormente apresentei. E nesta coluna, ora, temos a variabilidade associada a cada um destes valores da coluna que aqui está, ou seja, das reservas obtidas para cada um dos anos. Por exemplo, relativamente ao ano 2009 e para esta reserva que tem que ser constituída, temos um erro padrão da ordem dos 28.000 euros. Na última coluna, temos o coeficiente de variação relativamente a cada uma das reservas, ou seja, temos o rácio entre o erro padrão e o valor estimado da reserva. Em termos totais, temos aqui os valores, portanto aqui temos o valor total que já foi pago em indenizações, este é o valor que se estima que seja pago na totalidade e, portanto, fazendo a diferença, temos aqui o valor da reserva que tem que ser constituída. E associado a este valor, temos o erro padrão e depois, consequentemente, o coeficiente de variação. Neste gráfico, apresenta-se e compara-se tanto os valores que já foram pagos em termos acumulados dos vários sinistros, isto aqui para o sinistro para o ano 2008, aqui para 2009, 2010, 2011 e 2012. Esses valores que já foram pagos aparecem tanto a escuro e os valores, é claro, serão os valores acumulados que ainda falta pagar. Aqui temos um intervalo de variação para as reservas estimadas, tendo em conta tanto o erro padrão que foi obtido anteriormente. Finalmente, temos aqui um gráfico tanto para os diversos anos, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, onde aparecem desenhadas tanto
os valores acumulados das indemnizações pagas relativos a sinistros de cada um desses anos, isto é de contínuo, e atracejado temos os intervalos de variação, tendo em conta tanto o erro padrão que foi estimado para este exemplo. Obrigado pela vossa atenção.